você que nos visita, seja muito bem-vindo à Igreja do Calvário. Eu espero que você esteja se sentindo bem, mas mais do que tudo, eu espero que você esteja vendo a face de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos transformados à medida que nós contemplamos a face de Cristo. Então, mais do que tudo que eu desejo para você, mais do que você se sentir bem, mais do que você receber um abraço, é você ver Jesus, contemplar Jesus. Amém? Hoje nós não teremos nossa salinha, porque hoje é culto de ceia, e no culto de ceia nós aproveitamos a oportunidade para as crianças poderem cultuar com a gente também. Nós acreditamos que isso é uma coisa que Deus ordenou ao povo de Israel. Na verdade, salinha é uma criação nossa, né? Porque no fundo, Deus sempre ordenou que as crianças cultuassem junto com os adultos. Mas o mundo foi se desenvolvendo, né? Nesse sentido, e a gente hoje faz a salinha. Mas hoje nós aproveitamos para poder cultuar junto com as crianças. Então, você que tem seu filho aí, você que está aí, é uma ótima oportunidade de você ensiná-lo a cultuar ao Senhor. Amém? Queridos, nós estamos iniciando hoje a nossa nova série de mensagens, né? Para quem nos visita, nós trabalhamos com série de mensagens e nós estamos iniciando hoje. E a nossa série vai se chamar Fascinados. O que acontece quando alguém encontra com Jesus? Como é alguém que está fascinado por alguma coisa, apaixonado, atraído? Eu sei que todo mundo já deve ter passado por uma sensação de paixão. Então todo mundo aqui sabe mais ou menos o que significa estar apaixonado. O que é alguém completamente capturado? Alguém que a atenção está totalmente em determinado lugar, num só lugar. O que é esse alguém? Como é alguém que é assim por Jesus? E é sobre isso que a nossa série vai falar. E essa série vai ser uma série sobre a beleza de Jesus, sobre a dignidade de Jesus, sobre a beleza dos afetos de Cristo por nós e especialmente como nós podemos redirecionar os nossos afetos, os nossos desejos e o nosso amor em direção a Jesus. Talvez os nossos sentidos espirituais já se ressecaram um pouco. Talvez a religiosidade já nos fez confundir o serviço a Deus com o amor de verdade por Ele. Ou talvez você não se sinta amado por Deus e nem saiba como amá-lo. Você não imagina que tenha como ser amado por Deus, porque você não consegue viver da forma que você acredita que deve viver. E por isso talvez você esteja aqui hoje desanimado. Por essa razão a gente vai aprender mais sobre como nos aproximar do Senhor e como Ele também se aproxima de nós. Como que a gente pode ser capturado pelo olhar e pela beleza de Jesus. E então a gente pode ser modelado para que no fim, Jesus Cristo seja o nosso único fascínio. Nós sejamos fascinados. Ele seja o nosso maior anseio. Ele seja tudo para nós. No fim, o resultado que nós queremos nessa série, o produto que nós queremos dessa série, é adoração, queridos. Adorar a Jesus de todo o coração e ansiar pela manifestação da presença de Deus aqui. Ou como a gente pode chamar a nossa comunidade, ter como resultado uma comunidade fascinada, onde a renovação espiritual acontece por meio da mensagem do Evangelho pregada e o poder do Espírito Santo, para que essa chama do amor por Deus seja aquecida cada vez mais em nossos corações. Essa é a nossa série. E hoje, para iniciar, nós falaremos sobre ser amigo de Deus. A Bíblia é cheia de referências sobre homens que caminharam com Deus a ponto de serem chamados de amigos de Deus. Enoque, aquele que andou com Deus. Abraão, o amigo de Deus. Moisés, aquele a quem Deus falava face a face como um amigo. Homens também que descreveram o seu ministério como amizade com Deus. Amós, por exemplo, foi aquele que Deus revelou por meio dele, que Deus fala com seus servos ao tomar as decisões que ele tem que tomar para a terra.
João Batista, aquele que se descreveu como amigo do noivo, Jesus. E por aí vai. E muitas vezes nós olhamos para isso, e nós também ouvimos muitas mensagens por aí na internet, que meio que bloqueiam o nosso acesso a essa realidade de amizade com Deus. Porque nós achamos que para ser assim, como esses homens, e aqui muitas pessoas que com certeza já leram o livro Heróis da Fé. Quem aqui já leu Heróis da Fé? É um livro famoso, cristão, que fala sobre muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que andaram na fé. E eu tenho certeza que o seu sentimento, se eu mandar você levantar a mão de novo, você que leu, o seu sentimento foi que ao ler Heróis da Fé, você se sentiu um nada. Como assim? George Miller não tinha um centavo no bolso, orou, depois estava com 184 orfanatos. Não, John Wesley, a casa dele está com a marca de joelho dele, o que não é verdade. Mas está escrito lá, e a gente, não é verdade. E aí, a gente olha e fala assim, meu Deus, eu nunca, jamais serei um John Wesley, jamais serei um George Whitefield, jamais serei um Hudson Taylor, jamais serei um deles. Porque nós achamos que para ser homens assim, ou mulheres assim, né, nós precisamos de muito poder. De um poder que nós não sabemos muito bem o que é, mas nós precisamos ser empoderados. Que a gente precisa fazer determinadas coisas primeiro para ser amigo de Deus, que nós precisamos tomar algumas medidas totalmente radicais, extremas, que a gente considera ser extremo, para poder alcançar a amizade com Deus, para ser mais, ser mais de Deus, sabe isso? Eu quero ser mais de Deus, o que eu faço para ser mais de Deus? Então eu vou começar me vestindo de uma forma que parece que eu sou mais de Deus. Eu quero ser mais de Deus, então eu vou começar a ouvir, só vou botar louvor em casa. Lá em casa, você entra na minha casa, está tocando rádio. Mal sabe o pessoal que nas rádios tocam muito mais música que se diz cristã, mas não é, do que em qualquer outra rádio. Entende? Ou, não, para eu ser mais de Deus, o que é ser de Deus? Ser de Deus, então, é eu chamar todo mundo de varão. Então eu vou começar a chamar todo mundo de varão. Eu ser mais de Deus é um dia eu me tornar o pastor, o apóstolo, e botar isso nas minhas redes sociais. Apóstolo, bispo, entidade, João Marcos Jardim. E você está rindo? Mas é isso que é ensinado sobre ser mais amigo de Deus. E aí você olha e fala assim, esse aí é amigo de Deus, hein? Só anda com cajado na mão, vestido de não sei o quê, e não fala com ninguém, e fica em cima do monte o tempo todo. Esse aí é homem de Deus, esse aí não chega nem perto. A pessoa tem medo dessas pessoas. Eu tenho medo por outras razões dessas pessoas. Mas nós realmente criamos uma imagem do que significa ser amigo de Deus, e a gente acha que tem que fazer alguma coisa para alcançar isso. Achamos que a amizade com Deus é privado somente para um grupo seleto. Que acreditamos que são pessoas que nunca falharam, que nunca falham, que não tem erro. Essas pessoas não têm erro, meu Deus do céu. Acreditamos mesmo que nós precisamos de um selo de aprovação, porque vai que eu seja inimigo de Deus, né? Vai que ele me castiga. É bom que eu seja amigo dele, então eu vou começar a ir na igreja direitinho e eu vou dar o dízimo mais alto dessa igreja. Que assim eu vou parecer mais amigo de Deus. Ou então eu tenho maior medo do diabo. Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo que ele pode fazer comigo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar mais dinheiro para a igreja, né? Eu vou fazer um voto lá na frente de R$100 para ficar protegido. Vou tomar água de não sei o quê. Vou comprar rosa de não sei de onde. Porque isso vai me fazer ficar protegido do mal. Ou nós caímos na religiosidade e começamos a viver loucamente a religião, acreditando fielmente que depende de nós, depende de quanto a gente está, depende de quanto a gente faz. Ou nós vamos nos afastar da fé, porque nós vamos desanimar com a ideia de que nós nunca seremos o que a religião exige de nós. A maioria das pessoas que estão longe da igreja são assim. Elas estão totalmente desanimadas, porque elas nunca ouviram o evangelho. Você está afastado de quê? Estou afastado da igreja. Quantidade de gente afastada da igreja
que a gente conhece é enorme. Eles estão afastados da igreja porque eles nunca ouviram a verdadeira mensagem do evangelho. E estão completamente desanimados porque o peso da religiosidade e do legalismo foi tão forte em cima deles, tão forte que eles estão completamente desanimados, porque eles não conseguem ser o que a religião exige deles. E nem nós. Nós não conseguimos ser o que a religião exige de nós. Mas hoje, nós vamos ver a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é mais ampla. E como ser amigo de Deus é algo que todos nós podemos ter acesso. Claro que isso envolve decisões radicais. Mas não é a trilha radical. Não é fazer alguma coisa radical aqui. Não é se tornar alguma coisa. Não são as decisões radicais que nós achamos que deveriam ser. É a perspectiva de Deus. Então, como ser amigo de Deus? Como ter essa perspectiva que envolve amizade, relacionamento, intimidade, conhecimento profundo dele? Ou como a gente brinca aqui, ou brinca sério, né? Ir mais fundo. Como fazer de Jesus o meu maior amor? O meu melhor amigo, porque eu sei que a sua luta e a minha é que Jesus não é o maior amor das nossas vidas. Ele não é. Eu vivo falando isso aqui, que as minhas orações têm sido assim de manhã. Jesus, você não é o maior amor da minha vida. Isso aqui é. Mas eu quero muito que você seja o maior amor da minha vida. Eu quero que você seja, Jesus. Eu quero querer. E para isso eu quero ler um texto bíblico com vocês. Eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O que está acontecendo aqui? Jesus está seguindo com o seu ministério, aqui nessa altura de Marcos, e agora aqui ele vai escolher aqueles amigos, aquelas pessoas que vão acompanhá-lo na jornada do seu ministério durante 3 anos. Se você acompanhar comigo, o versículo 13 diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. A cena muda de um mar, porque os versículos anteriores, Jesus estava no mar, para um monte. Aquela enorme multidão que estava seguindo Jesus nos versículos anteriores, que você pode ler na sua casa, começa a se diluir quando Jesus convida aqueles que ele queria para andar e vir com ele. E esse chamado de Jesus para os seus discípulos agora cria uma distinção entre aqueles que seguem Jesus buscando desesperadamente a cura, aqueles que são apenas curiosos com o espetáculo que está acontecendo, com esse homem que está fazendo um monte de coisa legal ver, aqueles que até gostam de Jesus, mas têm os seus limites, vão ficar nas medidas de segurança. Entre esses e aqueles que são chamados para segui-lo como discípulos. E uma coisa interessante aqui, no versículo 13, é que o fato de Jesus levar os seus discípulos a subir o monte, provavelmente traz à memória para a gente quando Deus chamou Moisés para subir também um monte, lá na colina do Sinai.
quando Deus foi falar, entregar a lei, quando ele se manifestou. E aqui eu quero deixar claro, isso não tem a ver com o lugar específico, que é o monte. Isso tem a ver, então, com uma disposição específica. Um lugar que não é geográfico, um lugar mais chegado. Um lugar mais profundo de relacionamento. Um lugar mais profundo de entrega, que foi exatamente o que aconteceu com Moisés lá no Sinai. E que vai acontecer agora com os seus discípulos. E isso vai ficando cada vez mais real quando a gente continua a leitura até o versículo 14, você vê aí. Então ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Jesus vai ter muitos outros discípulos, inclusive você e eu, mas agora ele escolhe um número formado por 12 pessoas, 12 daqueles seguidores, e ele chama eles de apóstolos. Não é o título que eu falei que está nas redes sociais. Apóstolo é quem é enviado, comissionado, mensageiro, missionário de Jesus. Mas eu quero que vocês percebam algo muito importante aqui. O que tudo isso tem a ver com paixão, fascínio, amor? Simplesmente isso. O amor a Deus, o relacionamento com Deus é a chave para o poder. Você ouviu isso? O amor por Deus, o relacionamento com Deus é a chave para esse possível poder. E eu quero que você veja o segredo dos discípulos nesses versículos que nós lemos. Jesus aponta os 12 com 3 propósitos fundamentais aqui em Marcos. Primeiro de todos, estar com Ele. Pregar e ter autoridade sobre poderes malignos. Agora, a ordem em que esses 3 propósitos é apresentada para nós nos versículos é totalmente significativa para o que a gente quer falar aqui hoje. Antes de ministrar, antes de exercer as funções, antes do serviço, antes de expulsar demônio, antes de fazer qualquer coisa como um discípulo, antes disso tudo, antes de serem vistos como alguém que tem algo a oferecer, eles foram chamados para estar com Jesus. Estar com Ele. Ou seja, em um sentido, eles devem acompanhar Jesus no seu ministério. Eles devem absorver tudo a respeito de Deus. A missão desses discípulos é a missão de Jesus. E o ministério dos discípulos é uma extensão do ministério de Jesus. Esses homens devem imitar Jesus em tudo. Eles são enviados com a autoridade de Jesus sobre poderes grandiosos e eles vão pregar o evangelho como Jesus. Mas em outro sentido, tão importante quanto o ministério deles, a ação deles, é o sentido de que isso seria fruto de uma amizade que eles teriam com Jesus. Agora eu quero que vocês tentem imaginar o que é ser amigo de Jesus. Jesus ia nas festas, todo mundo estava triste porque o vinho acabou. O que ele fazia? Ele fazia com que o vinho fosse multiplicado. Multiplicado não, né? O vinho fosse, sei lá, criado. Todo mundo ficava alegre. Jesus é aquele que caminhou com os seus, amou até o fim. Jesus é aquele que tinha as melhores conversas. Aquele que dormia na casa dos companheiros. Aquele que gostava de pescar junto. Aquele que gostava de pegar um barco e simplesmente ir para o rio, para o mar e ficar junto com seus discípulos. Era aquele que preparava peixe na brasa depois de ressuscitar. Vem comer, tem peixe aqui. Aquele que ia jantar na casa dos amigos, que ele amava muito, como Marta, Maria e Lázaro. Aquele que lavava os pés dos seus amigos. Era aquele que repartia o pão. Pense como é ter Jesus como amigo. Andar com Jesus, estar com Ele, ser amigo dEle nas coisas mais invisíveis e anônimas possíveis, no cotidiano, era o que moldaria aqueles homens. Não porque Jesus é apenas um exemplo a ser seguido, mas porque Jesus é Deus.
E as palavras de Jesus e as ações de Jesus serão vida na vida de quem anda com Ele. Ele fala isso. As minhas palavras são espírito e vida. Ele fala isso. Pedro teve que confirmar isso dizendo, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Queridos, os seres humanos mais poderosos que já existiram, ou que existem, são os que têm estado com Jesus. Vocês não veem ele fazendo nada. Eles não estão voando. Eles não estão lançando raio da mão nos capetas. Eles não estão fazendo isso. Eles estão com Jesus. Essa é a marca deles. Tem gente que está com tudo, menos com Jesus. Tem gente que está com tudo, fala que é Jesus, mas não é Jesus. Porque a intimidade com Jesus, o estar com Ele, sempre vai produzir mais e mais paixão por Ele. Se Jesus resume a lei e o principal dos mandamentos como amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, então só há uma forma da gente produzir esse resultado em nós, é andando mais com Jesus, porque cada vez que a gente anda mais com Jesus, mais paixão a gente tem, então Jesus está certo em falar que a primeira coisa que eles deveriam fazer era andar com Ele. Porque isso geraria mais paixão, mais fome e mais sede. Nos versículos 16 a 19, o texto mostra algo muito importante também para nós. Quem são esses homens? E aí você pode lembrar dos homens. Você que não sabe de qual, você pode decorar agora. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E a gente pode ficar aqui tempo, se a gente quiser, dizendo quem foi cada um deles. Mas não quero fazer isso, porque eu quero, em primeiro lugar, notar que a ênfase do Novo Testamento não é sobre os 12 como indivíduos, mas sobre os 12 como grupo. Então não tem por que a gente ficar aqui falando de personagens aqui. Mas, em segundo lugar, é importante notar não só os feitos deles, mas como Jesus atuava neles e sobre eles. Porque isso faz toda a diferença na nossa jornada em sermos amigos de Deus. Não atentar para os nossos feitos, mas como Jesus atua em nós. E à medida que o evangelho de Marcos prossegue, e dos outros evangelhos também, se você ler, vai ficar claro que frequentemente esses homens vão falhar. Vão falhar na parceria com Jesus. Vão falhar na amizade. Jesus escolheu Judas. Não porque Judas ia trair, não para ser um traidor que Jesus escolheu, mas o que Judas faz? Abandona ele e trai. Jesus escolhe Pedro, e ele não é nada como uma rocha, que é o significado do nome de Pedro. Na verdade, ele é teimoso, só se for assim, uma rocha que não consegue quebrar, de tão teimoso que é. Em algum momento ele vai negar Jesus. Tiago e João, eles daqui a pouco vão começar discutindo quem é o maior. Eles vão pedir para que fique um sentado à direita e o outro à esquerda de Jesus, quando Jesus se sentar no reino. E todos os outros também é a mesma coisa. Todos eles foram pessoas completamente falhas, mas foram amigos de Deus. Porque o chamado de Jesus era para estar com Ele, e isso transformaria a vida deles. E estar com Jesus, querido, é ser capturado por Ele, nas emoções, no coração, nas afeições, e isso gera mais e mais fascinação. E eu sei que isso tudo pode parecer complexo para o nosso tempo. Por quê? Porque a gente vive no mundo do sucesso. A gente vive na era do desempenho, onde a gente busca as melhores aptidões, e os nossos compromissos são todos com as nossas realizações, com as conquistas, com os desempenhos pessoais. O bando de gente que tem frustrado porque não conseguiu nada na vida, não é assim que a gente vê e fala? É uma corrida constante no nosso mundo para alcançar o lugar, o topo, aquele ponto onde as pessoas dão palmas, onde as pessoas fazem isso, a beleza que a menina tem no Instagram, o dinheiro que fulano tem. Seja ele social, espiritual, o que for, nós desejamos ser ideais, nós desejamos ser aptos diante de todos.
E aí os fantasmas do desempenho, do sucesso, começam a assombrar a gente em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, nos relacionamentos, na igreja. A gente vive à procura de ser o melhor. E não só isso. Falar de fascínio, relacionamentos, amizade, especialmente com Cristo, gera repulsa em muitos lugares. A igreja é vista como um mundo de bitolados, de gente maluca. Olha que gente doida. Gente que deixou tudo para viver com Jesus. Olha que maluquice. Como pode? É um bando de cego, é o gado. E no mundo é só olhar à volta e você vai começar a perceber o quanto o consumismo, a sexualização, o sentimentalismo afetou os relacionamentos, afetou as amizades. As relações estão cada vez mais caindo em descrédito. Porque o papo de hoje é confiar em si mesmo. Não é mais confiar em ninguém. Se você reparar, hoje se fala muito mais sobre falsidade do que sobre verdadeira amizade. Então, qual o valor que tem eu me relacionar com alguém? E pior ainda, qual o valor que tem eu me relacionar, ser amigo de alguém que parece nem existir? Que eu não consigo ver, que parece que está tão distante de mim e que exige de mim uma vida completamente pesada. Por que eu queria ser amigo desse cara? Por que eu queria ser amigo de Jesus? E além de tudo isso, existe o problema central. Nós estamos sempre falhando, sempre fracassando. E a gente não consegue, muitas vezes, aprender com os nossos fracassos. A gente acredita que a gente pode compensar as nossas derrotas com alguma coisa, mas a verdade é que nós não conseguimos. E o que Jesus está fazendo aqui, queridos, é escolher 12 homens comuns. E o que tornaria esses homens diferentes não eram eles, era o relacionamento que eles teriam com Jesus. Há uma mensagem por trás da escolha de Jesus, de que aqueles homens não precisavam depender das suas próprias aptidões para serem alguém. Eles simplesmente precisavam somente de Jesus. Os 12 não são chamados para uma santidade legalista ou para se assentar em tronos. Eles nem são apresentados como discípulos ideais para serem modelos para os leitores. Na verdade, a Bíblia é muito honesta sobre as falhas deles. O que Jesus chamou eles para fazer é para que eles tivessem uma vida de amizade, serem amigos dele. E à medida que eles se tornariam seus amigos, eles, como eu disse, o amariam muito mais. Porque a amizade com Jesus nos fascina. Para o mundo que não conhece nada além do que fracassos, porque é isso que nos persegue desde que nós nos rebelamos contra Deus lá no Éden. Ter alguém como Cristo nos chamando para nos relacionar com Ele pode mudar tudo. Especialmente quando o selo da presença de Deus disponível a nós é aquilo que Ele fez e não o que nós podemos fazer. Na história que nós lemos, como eu disse, um dos 12, Marcos vai contar, vai trair ele. E vai entregar ele à morte, Judas. E no momento da morte, Jesus vai ser abandonado por todos eles. Esses discípulos frágeis vão fugir, vão ficar com medo. Alguns não vão entender nada. Outros vão permanecer incrédulos quando as mulheres chegarem falando que Jesus ressuscitou. Mas Jesus não hesitou em se entregar por eles. Porque Jesus fala isso, que ninguém tem maior amor do que isso, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Na cruz, Jesus reconciliou o mundo e abriu um caminho de acesso à presença e à amizade com Deus. E se a gente for mais fundo na mensagem, na realidade do Evangelho, mais e mais maravilhamento e fascinação vai gerar em nós. Existe algo muito mais profundo que está por trás da morte de Jesus para oferecer a sua amizade. Algo que está por trás de toda a raça humana.
por trás de mim, por trás de você, o pecado e a necessidade de termos alguém que tem que nos salvar disso. A realidade é que toda a humanidade é inimiga de Deus, não é amiga não. Toda a humanidade buscou viver por si mesma, longe de Deus. Então a cruz, além de ser um símbolo de amor de Jesus pelos seus discípulos, é também um grande símbolo do quanto nós fomos inimigos de Deus. Então é quase um paradoxo chamar Jesus de amigo. Mas nós só podemos fazer isso porque o que vai nos cobrir, o que vai nos liberar, o que vai nos libertar, o que vai nos dar acesso, o que vai abrir a porta para nós, é o sangue de Jesus. Não é o fato de nós caminharmos com Ele. Sabe por quê? Porque os discípulos poderiam andar com Jesus durante 1000 anos e ainda assim Jesus precisaria morrer. Jesus precisaria morrer para que o pecado fosse destruído e o nosso relacionamento com Deus pudesse ser reatado. Pedro não entende isso. Pedro fala assim: é ruim que eu deixe você ir para a cruz, eu vou te proteger. E Jesus fala para ele assim: para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus. Pedro estava achando que se andasse com Jesus 50 mil anos, ele ia ficar bem. Se Jesus oferecesse para Pedro vida eterna, a pílula da vida eterna, mas sem morrer, Pedro ia morrer para o inferno. Porque é a morte de Jesus que fez com que a gente tivesse acesso à presença e à amizade de Deus. Por isso que Paulo diz que ele não fez saber de nada, a não ser Cristo e este crucificado. Porque é Cristo crucificado que mostra o que a obra do Calvário significa para o crente. Por trás do oferecimento da amizade de Jesus está a inimizade que nós temos contra Ele. E a forma de Jesus vencer isso é oferecendo a sua vida, querido. A sua vida por você. E Ele faz isso, Ele oferece. Isso já deveria ser um grande sinal para você estar fascinado por Ele. Então como que a gente pode responder a isso? Como que a gente pode alimentar, então, a paixão, o amor e o fascínio por Cristo? Em primeiro lugar, queridos, venha até Jesus. Venha até Cristo. É isso, venha até Cristo, venha a Ele, contemple-o, veja a cor dos seus olhos, a sua face. Você não tem que pagar nada por isso. Não existe um requisito mínimo para você vir até Ele. Veja a beleza dEle, contemple o amor de Jesus nessa noite. Você acredita que jamais seria aceito por Jesus? Você acha que você precisa fazer algo para Ele poder te ver, ou para você poder vê-lo? Então você conhece Jesus errado, querido. Você não conhece o Jesus da Bíblia. Porque Ele disse: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não falou que você tinha que mudar alguma coisa antes, Ele não falou que você tinha que consertar umas coisas, dar mais dinheiro, visitar OPA. Ele falou: venha a mim. Uma das camadas mais impressionantes sobre ser amigo de Deus, amigo de Jesus, é o que Ele faz com pecadores que são errantes, pecadores ignorantes. Como Ele faz com que esses homens se aproximem dEle. Sabe por quê? Porque Jesus é extremamente disponível. Extremamente. Nós que fechamos a porta para Jesus. Nós é que tiramos o acesso. Jesus é extremamente disponível. Ele vivia confrontando os pecadores, especialmente os impenitentes. E os acusadores de Jesus, os religiosos, chamavam Jesus com desprezo, sabe de quê? Ele é amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, os detratores de Jesus, os acusadores de Jesus estavam dizendo que Jesus era amigo
dos mais desprezíveis de todos os homens e mulheres daquele tempo. Agora eu quero que você perceba a ironia disso. Mesmo que as multidões, que os religiosos chamem Jesus de amigo dos pecadores como uma acusação, esse rótulo, essa identificação por Jesus, traz um conforto imensurável para aqueles que se reconhecem como pecadores. Se você vê, Jesus ser amigo dos pecadores, queridos, só é desprezível para aqueles que se sentem não estando nessa categoria. Para aqueles que sentem que as coisas dependem deles. Para os acusadores, os líderes religiosos, aqueles que se mantinham para uma posição contrária a Jesus, aqueles que confiavam no seu próprio desempenho, aqueles que se mantinham impenitentes à amizade com Cristo, não era possível a amizade com Cristo. Porque o coração deles estava endurecido para poder experimentar essa maravilha. Só ficava chateado quem achava que não era pecador. Graças a Deus, Jesus é amigo de pecadores. Senão eu nunca poderia ser amigo de Jesus. E sabe o que significa Jesus ser amigo de pecadores? No mínimo, significa que Jesus gosta de passar tempo com eles. Porque é isso que a gente faz com um amigo, não é não? Significa também que eles são bem-vindos. Que eles se sentem confortáveis perto de Jesus. A Bíblia diz, especialmente em Lucas, no capítulo 15, antes de Jesus começar a contar aquelas parábolas, né, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, que todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. E é exatamente esse grupo de pessoas que Jesus é acusado de fazer amizade. Mas é exatamente esse grupo que também não consegue ficar longe dele. Essas pessoas estão à vontade perto de Jesus para ouvi-lo. Essas pessoas sentem algo diferente sobre Jesus. É como se Jesus oferecesse para essas pessoas uma esperança sedutora. Algo que eles procuraram por toda a vida, em todos os cantos daquele lugar, e nunca encontraram naquela fala, naquele olhar, naquele homem, naquela barba, naquelas vestes, naquela pessoa, estava tudo que eles procuravam por todo o tempo da vida deles. Mas na verdade, no fundo do fundo, o que Jesus está fazendo com essas pessoas é colocá-las dentro do seu coração. E meu irmão, quando Jesus nos coloca no seu coração, nós não somos mais os mesmos, nós somos transformados. Essas pessoas, elas não estavam à vontade perto de Jesus com seus pecados, elas não ficaram à vontade com seus pecados, elas estavam à vontade com aquele que perdoa os pecados e transforma pecadores. Eu não estou dizendo que Jesus, ok, pode andar comigo da forma que você quiser. Na verdade, Jesus fazia com que eles viessem e eles eram transformados, porque a amizade com Jesus transforma a gente. Então, meu amigo, você que está longe de Jesus, venha até Cristo nessa noite. Contemple Jesus. Em segundo lugar, a tarefa de estar com Jesus é mais difícil do que você pode imaginar, especialmente você que está na igreja há um bom tempo. Aqueles homens, eles tiveram de aprender, e nós também temos que aprender isso, que há uma diferença entre andar com Jesus e estar verdadeiramente com Jesus. Estar com Ele significa que nós devemos seguir a Ele aonde Ele nos conduzir e compartilhar com Ele as dores, as alegrias, o assédio das coisas desse mundo e a amargura do sofrimento muitas vezes, mas confiar que Ele é tudo para nós. E a força para a gente fazer isso é sermos mais e mais e mais amigos de Deus. É estar com Ele,
é passar tempo com Ele antes de qualquer coisa, antes de ministrarmos às pessoas, antes de falarmos as coisas, antes de nós tocarmos, antes de fazermos qualquer coisa que a gente tem que fazer como cristão. Estar com Ele é o nosso maior ministério. Mas nós não contemplamos, nós não gastamos tempo com Ele. Os nossos dias são todos organizados com base no nosso trabalho, com base nas coisas e não com base no relacionamento com Jesus. Nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é olhar o celular. Nós dormimos e a última coisa que nós fazemos é olhar o celular. E é por isso que nós estamos tão cansados. Por isso que a nossa sociedade, como diz o filósofo coreano, né, Byung-Chul Han, ele fala, a sociedade do cansaço. Sabe por que é a sociedade do cansaço? Porque não tem renovo. Porque você só encontra renovo em Cristo Jesus. Se você gasta tempo com outra coisa que não é Cristo Jesus, você não tem renovo para o cansaço da sua vida. A amizade com Deus traz renovo, queridos. E o processo de fazermos todas as coisas da nossa vida se desenvolve em um relacionamento íntimo de amizade com Deus, com Cristo, através do Espírito Santo. A gente fala isso às vezes para algumas pessoas. Você tem tanta decisão para tomar na vida e você está mal com Jesus, então você deveria parar, irmão. É incrível como as pessoas, elas acreditam mesmo que elas podem tomar decisão mesmo estando longe de Jesus. Se você está longe de Jesus, meu irmão, não tem como você tomar qualquer decisão, porque longe de Jesus, todas as decisões não são sábias. Então, o processo de fazermos as coisas da nossa vida tem a ver com estar com Jesus. E a partir desse relacionamento de amizade, de comunhão, nós passamos a conhecer a Jesus, porque é assim que nós nos tornamos amigos. Hoje eu conheço muito mais Edgar do que o ano passado. Quando ele chegou, eu não conhecia quase nada dele. Agora eu não conheço tanto ainda não. Mas daqui a 5 anos, eu ainda não vou ter conhecido tudo. Mas daqui a 20 anos, nem tudo ainda. Mas eu vou conhecê-lo muito mais do que hoje. Então, quanto mais tempo nós olhamos para Jesus, mais nós passamos a conhecê-lo. E por causa desse conhecimento, por causa disso, nós passamos a entender os pensamentos de Deus. Nós passamos a nos interessar com o que Deus está interessado, com as afeições de Deus, os caminhos do coração de Jesus, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia. Sabe o nome disso? É amizade. Eu tenho certeza que você sabe o que o seu amigo mais gosta, o que o seu amigo não gosta. Conhecer Jesus é isso. Nosso interesse passa a ser Jesus. Aí eu começo a perguntar a Jesus se está tudo bem com ele. E paro de me preocupar se está tudo bem comigo. Porque é assim que um amigo é. Então, quais as áreas da sua vida que você está se sentindo distante de Jesus? Estar com Jesus, ser amigo de Jesus, significa ser fundamentado na palavra e amar mais a Deus do que qualquer coisa. É ser saturado com o caráter e a natureza de Deus. É buscar conectar o seu coração e se encher do conhecimento de Deus. É ser radicalmente centrado em Jesus, vivendo e ministrando, antes de tudo, na sala do trono e amando a palavra de Deus mais do que as minhas próprias experiências. E é isso que vai nos fazer comprometidos com a transformação do caráter, com o arrependimento, com a santidade, nos fará comprometidos com a transformação do mundo por meio da ação social. É isso que vai gerar uma dimensão profunda da comunidade e na comunidade acerca do conhecimento de Deus. E aí sim, irmãos, a dignidade de Jesus vai ser revelada, a beleza de Jesus vai ser vista e a sua glória vai se manifestar aqui. Então hoje é dia para você contemplar Jesus e ver a amizade dele, porque não há amigo como Jesus. Então quer fazer dele o maior amor da sua vida? Tem mais um segredo que eu quero muito que você guarde no seu coração. Eu quero mesmo que você guarde isso. Deixa o Lucas brincar. Olhe para cá.
Você quer ser amigo de Jesus, existe um segredo maior. Você precisa saber o que está no coração de Jesus antes de tudo. Porque você só pode amar alguém, entenda isso. Você ama mais alguém quando você sabe que você é muito amado. Jesus vai se tornar o maior amor da sua vida quando você souber que você é o maior amor da vida dele também. Esse é o segredo dos segredos. Saber o que está no coração de Jesus e o seu amor por nós. Uma das passagens mais incríveis, eu sempre falo que é a passagem que eu mais amo na Bíblia, é João, Evangelho de João, capítulo 17. É todo lindo, mas o versículo 24. Ali, naquele versículo, nós podemos saber que não é só a gente que tem que ansiar por Cristo. Não é só nós que temos desejos por Cristo, mas que existe também um anseio sublime no coração de Cristo por nós. E o meu desejo é que quando eu ler isso aqui, e você ouvir as palavras de Jesus, Deus derrame fascínio no seu coração. Então eu quero que você ouça as palavras de Cristo na sua oração, no versículo 24 do capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus está orando e está dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que você me deu, para que eles vejam a minha glória que você me deu, porque você me amou antes da fundação do mundo. Você ouviu isso? Essa é uma das orações de Jesus mais profundas, a mais famosa dele. É a sua oração sacerdotal. Ele está orando antes de ir para a cruz, querido. E Jesus orou ao Pai, e dentro das palavras que ele está dizendo aqui que o desejo dele é que os seus discípulos, o seu povo, você, estejam com ele. O anseio de Jesus é estar com o seu povo aonde ele estiver. Não é só o nosso anseio, mas o anseio de Jesus. Saber que eu sou o maior amor da vida de Jesus faz com que eu o ame acima de todas as coisas. Você está entendendo isso? Ele está dizendo: Pai, a minha vontade, meu irmão, Jesus está dizendo a vontade dele. A minha vontade é que aonde eu estiver, estejam comigo também aqueles que você me deu. Meu querido, uma das maiores ameaças para a nossa vida é a autossatisfação. É a satisfação em outras coisas, mas a experiência no Evangelho é, antes de tudo, viver no abraço íntimo de Jesus. Ao invés de atrair as afeições para nós mesmos, ao invés de atrair as nossas próprias satisfações, é sempre olhar para Jesus. Meu querido, Deus ainda não está satisfeito. Ele não terminou o que ele tem para terminar. Ele nos quer. Ele não está satisfeito, querido. Deus ainda não terminou o que tem que terminar. Isso deveria te comover. Mas nós temos tão pouco desejo por Deus, tão pouca amizade com Ele, tão pouca saudade que Ele retorne, de que Ele habite entre nós e de que Ele receba a sua herança. Que herança? Nós. Então pense nisso de verdade, deixe com que Ele seja o seu amor maior. Sinta-o hoje vindo na sua direção. Ele vem saltando pelos montes. E o inverno já está passando e a primavera está chegando. Deixe com que a verdade de que Ele é o seu amado e você é dele, transforme você. Que não são somente os teus desejos que devem ser direcionados a Ele, mas que os desejos dele também que são por você. Então sinta os seus afetos serem transformados e o seu coração seja redirecionado ao amor por Ele. Deixe a beleza de Jesus fascinar você hoje. Contemple Jesus nessa noite, querido. Você vai ter um tempo para meditar nisso, para pensar nisso.
E nós daqui a pouco cearemos. E aí você pode fazer a sua oração nesse momento. Curva sua cabeça.